Opa, gente, beleza? Hoje eu vou fazer aqui um relato, né, a estrada até aqui, né, assim como na série Sobrenatural, né, eu vou resumir mais ou menos a jornada que teve aqui pra ficar mais fácil de explicar quando eu falar, por exemplo, na época que eu morava na cidade e tal, pra ficar mais fácil, né, de entender ali na linha cronológica das histórias, beleza? Então, é o seguinte, eu nasci na cidade de Bandeirantes, né, que é no norte do Paraná, perto daqui de onde eu moro hoje em dia. E aí, eu fiquei lá até 2 anos de idade, né? Eu falo que eu tenho a memória boa, eu tenho algumas lembranças, assim, mas é lampejo de memórias dessa época, sabe? Eu tenho uma, assim, que é eu em frente a talvez uma loja, assim, um comércio ali, um lugar na cidade, e pelo reflexo do vidro ali da loja, eu me via pequenininho e uma vizinha nossa da época, né? Ela vindo atrás de mim, assim, meio cuidando ali, me buscando, né? Então eu lembro de algumas coisinhas pequenas, assim. Aí com 2 anos, né, a gente, né, eu e a minha família, mudou pra cá, pra cidade que eu moro hoje em dia, que é Leópolis, né? Uma cidadezinha pequenininha, que, tipo, tem 3.000 habitantes e pouquinho, sabe? É bem atrasadinha e bem pequenininha. Foi chegar a cor pra gente o ano passado, né? Até então era preto e branco a cidade. Mas então, aqui os prefeitos disputam aqui o cargo no pênalti, né? É bem pequenininho, né? Então a cidade já é pequena, afastada de outras cidades, e eu moro ainda no sítio que é afastado dessa pequena cidade que é afastada de outras cidades. Então você já vai vendo quando eu falar que as coisas demoravam pra chegar aqui e tudo mais, né? Então tá. Aí mudei pra cá. Mas isso daí com 2 anos, né? Na época que eu morava em Bandeirantes ali com 2 anos, a gente tinha um outro sítio que ficava passeando, só vinha no final de semana, né? Mas quando eu falo ali que eu vim pra cá, e é nesse sítio que eu tô atualmente aqui, que eu moro aqui desde os 2 anos, né? Isso daí já tem 27 anos. Ok, mudamos pra cá, sítio oficial, quando eu falar no sítio é aqui, né? Quando eu falar no sítio antigo, é naquele um que a gente visitava, e em Bandeirantes quando eu nasci. Aí eu vou falar na cidade que eu nasci. Aí tá, beleza. Ficamos aqui até os meus 7 anos. Assim que eu fiz 7 anos, né? Creio eu que... Eu não sei fazer conta, gente. 4, 5, 6, 7... 2003, mais ou menos, por aí. Em 2003, eu acho, né? Eu tinha, basicamente, vocês faz a conta aí. Vocês são bons de cabeça, né? Eu sou de fevereiro e assim que eu fiz 7 anos, a gente se mudou por uma cidade perto daqui, chamada Uraí. Lá a gente ficou bem pouquinho. Na minha cabeça foi uns 4 ou 6 meses, na minha cabeça, né? E tinha uma das melhores professoras que eu já tive até hoje, mais carinhosa, assim, que era a tia Mercedes. Que, pelo que eu recebi notícia, ela já faleceu faz tempo. Mas enfim, e lá eu tive meu primeiro melhor amigo, assim, que era o meu vizinho. Tinha a minha casa, uma academia e a casa dele, né? Talvez no futuro eu traga mais histórias dessa cidade, porque tem histórias relacionadas com esse menino. Tem a casa que eu morei lá era assombrada. Então, vai ter mais coisa. Vai ter um objeto que eu encontrei no chão lá e eu quero mostrar pra vocês também. Então, enfim, tem algumas lembranças dessa cidade. Mas eu morei lá há pouco tempo. Tempo suficiente pra já querer voltar, né, aqui pro sítio. Eu não consigo ficar longe de sítio assim e tudo mais, né? Então, sempre que a gente morou fora, foi por pouco tempo. Beleza, voltamos aqui pro sítio, morando novamente, né? Não era essa casa aqui, não existia ainda. É uma casa antiga de madeira que eu vou mostrar mais pra frente, né? E aí, beleza, voltamos pra cá. Quando vê, com 10 anos, isso daí era 2008, eu fui morar na cidade, né? Aqui em Leópolis mesmo. Na casa, quando eu for mencionar essa casa, vai ser a casa em frente ao campo. Porque, basicamente, era em frente ao campo de futebol daqui, né? Então, eu morei lá também por cerca de 6 meses, mais ou menos. Eu lembro que foi lá que eu fiz aniversário de 11 anos, né? E talvez as contas não batem, mas vai vendo. Às vezes eu falo da idade, mas era no finalzinho daquela idade, ou senão eu falo que foi no ano tal, mas era no comecinho ou no final. Mas faz sentido, né? Um dia as contas batem. Mas aí nessa casa eu lembro que eu fiz 11 anos. Por quê? Porque foi aí que eu fui conhecer aparelho de DVD. Até então era só VHS em casa e oficialzão. Mas aí nessa casa foi comprado um aparelho, né, de DVD e aí os primeiros DVDs que foram comprados ali pra mim, né, entre eles tinha Harry Potter, né? E eu lembro que eu assisti uma vez, eu fiquei louco. Aí eu fiquei achando que quando eu fizesse 11 anos, assim como o Harry Potter,
quando eu fizesse 11 anos ali, à meia-noite, o Hagrid ia bater na porta da minha casa e ia me levar pra Hogwarts, né? Então eu coloquei o filme pra assistir perto da meia-noite, pra que a hora que o Hagrid chega no filme ali pra salvar o Harry, acontecesse comigo também. Enfim, eu era novo, já tava tarde, e eu não consegui esperar, eu acabei dormindo, antes do Hagrid salvar o Harry. Então, aí depois eu fiquei ainda meio culpado, eu falei, nossa senhora, eu dormi, o Hagrid nem me chamou, né? Então, mais ou menos foi nessa época ali que eu morei lá, em frente ao campo. Voltamos para o sítio de novo. Eu nunca gostei de cidade, aqui a gente não gosta, né? Mas meu pai sempre curtiu, então de vez em quando eu tentava, aí não via que não dava certo, eu voltava. Ok, também vai ter lembranças dessa casa em frente ao campo aí, algumas coisas, né? Mas é que eu tô lembrando aqui, mas eu vou contar. Tinha um vizinho que era putaria o dia inteiro. Enfim, eu vou contar mais pra frente. Voltamos pro sítio. Aí corta, aí eu já não tenho tanta certeza. Chuto eu que eu tinha uns... devia ter uns 15, 16 anos, mais ou menos, né? E aí a gente mudou pra uma outra casa ali. E aí nessa casa também a gente morou por um curto tempo. Mais ou menos aquela faixa mais ou menos ali de 6 meses e tal, né? Também não deu certo, obviamente. E aí a gente voltou aqui pro sítio e tá aqui desde então, porque aí eu já tinha idade suficiente pra saber que eu não gostava de cidade, né? E de tomar a decisão de tipo, se vocês quiserem podem ir, mas eu vou ficar aqui no sítio, né? Eu não quero cidade, né? Então aí, como aí eu já tinha mais escolha e tudo mais, né? Eu mesmo falar, minha mãe também nunca gostou de cidade, meu irmão também. Então acabou que depois disso a gente não foi mais. E eu não vou mais de jeito nenhum, né? Então, desde então, a gente tá aqui no sítio. E eu acho que mais ou menos foi isso. Mas eu acho que é isso então. Quando eu nasci era naquela primeira cidade. Depois viemos aqui pro sítio, que é o sítio oficial, né? Tudo que foi feito aqui em casa, aqui, que foi tirado, que foi colocado, que foi plantado, que foi mexido, foi minha mãe e meu pai que fez, que era um sítio bem abandonadão, né? Com relatos de que aqui se morava lobisomem, que vai ter história também, né? Aí depois a gente foi pra primeira casa, que foi naquela cidade lá, que era a Casa Assombrada, que vai ter história dessas assombrações e tudo mais aí, que era esquisito, sinistro pra caralho, né? Foi aquilo ali que me deixou traumatizado durante um tempo. Até hoje eu durmo com a cabeça tampada por causa daquele raio daquela casa. Depois a gente voltou pro sítio de novo, onde tiveram relatos de avistamentos de lobisomem, né, em tempos modernos. Aí depois foi pra casa em frente ao campo, né? Onde tem algumas lembranças bacanas até, né? Foi ali que eu conheci DVD e tudo mais, que eu saía pra andar de bicicleta com um primo meu e tudo mais, né? Que eu tava em alta ali o PlayStation 1, né? Eu jogando ali e tal com os meus primos ali, né? Então teve coisa boa, né? Voltamos pra cá, depois já foi aquela outra casa ali que foi meio avulsa, né? Que não teve tanta coisa marcante. Mas tem uma lembrança bem legal dessa casa, porque a vizinha era sonâmbula, então vai ter um relato. E depois a gente mudou pra cá e tá aqui desde então. Aí depois disso, né, que a gente veio pra cá, aí foi construída uma casa nova aqui, de material, que é essa que eu tô hoje em dia. Então aqui sim, tem TV, com internet, com tudo que tem direito aqui. E já na outra casa é bem estilo de sítio antigo, já é bem mais limitado, não tem internet, não tem nada assim. É bem simprão, né? Mas que também não é menos importante não, porque lá tem um xodózinho especial, que é onde eu cresci, né? Então cada pontinho diferente, cada prego ali, cada marcação na madeira, né? Aquelas marcações de altura que a gente faz ao longo dos anos, tudo tem lá, né? Porque foi ali que eu cresci. Tem uma marca de chinelo que eu pisei no chão de quando construiu ali a cozinha da casa, né? Então ali tem, né, minha vida inteira ali. Então basicamente é isso. Mais pra frente, quando eu for contar alguma história e eu mencionar, porque eu morava na cidade, né? Foi em frente ao campo. Vocês vão saber que foi naquele período ali, e aí as histórias vão se coincidindo, você vai vendo o que aconteceu em cada época. Porque senão eu falo que eu sempre morei em sítio, quando eu falo cidade, quando eu falo que foi em outra cidade, fica perdido. Enfim, mas é isso. Já tá bem mais estruturado aí o mapa, né, cronológico, e a gente vai agora contando as histórias aí e tudo mais. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e fui!